Oi! A reação à delação do Palocci, a Polícia Federal, que eu tenho comentado aqui, já começou. A força contra-ataca. O contra-ataque da força veio rapidamente com a anulação da condenação de Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal anteontem. É a velha política tomando seu espaço de volta. Esse movimento está em marcha e tem uma organização subterrânea. Maia, Gilmar, Lula e Bolsonaro. Mas é cedo para comemorar. As revoluções, quando não são bem-sucedidas, em geral, os revolucionários e os colaboradores são enforcados. A Mela Jato tem de enforcar os Tiradentes, Moro, Dallagnol, Palocci e os advogados que colaboraram, os traidores do regime. Até 5 de setembro, o Bolsonaro tem condição de reverter a sua posição aqui, nesse QG contra o combate da corrupção, se ele vetar integralmente, não 1, 2, só para fazer figura, a tal da lei contra o abuso da autoridade. Não tem nada a ver de abuso de autoridade, é a lei para mostrar, para fazer valer na justiça o contra-ataque da força. Pois bem, ontem eu conversei longamente com o Modesto Carvalhosa e aproveitei a sabedoria dele para transmitir um pouco para vocês. E hoje, então, eu vou ler o que ele escreveu no Twitter dele depois da nossa conversa. O sinal de largada para a soltura de todos os corruptos e chefes do crime organizado em todo o país. Não se engane, este precedente aberto graças à ministra Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Lewandowski foi apenas uma desculpa esfarrapada para dar argumentos aos advogados de Lula. Como se vê, já entraram com recursos pedindo anulação de todos os julgamentos desse criminoso. O efeito cascata que o ativismo pró-crime desses ministros gera é absolutamente inaceitável. Precisamos entender que não se trata de enfraquecimento, mas sim da destruição de todo o sistema da Lava Jato. Tanto que o ministro Gilmar Mendes declarou seu voto xingando toda a operação, o que leva à total suspeição do julgamento, porque ele mostra que é inimigo do juiz Sérgio Moro e não pode votar em algo que diga respeito ao Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça. Completo aqui a frase do Modesto. Assim, ele não poderia julgar. A nossa única esperança reside na decisão do ministro Edson Fachin, que precisamente em resposta à vil atitude de seus colegas da segunda turma, decidiu levar ao plenário a discussão sobre delatados e delatores se defenderem no processo. Os ministros honrados daquela corte, eu acho que o Carvalho está meio otimista aqui, porque eu não conheço nenhum, viu? Honrado mesmo, naquela corte. Não podem deixar que essa monstruosidade jurídica acabe de uma vez por todas com a Operação Lava Jato, que está desde 2016 colocando os corruptos na cadeia e restituindo a dignidade, a honra e dinheiro roubado do povo brasileiro. Ou o Brasil pressiona o STF, ou os garantistas da impunidade do Supremo Tribunal acabam definitivamente com o Brasil. Lembrando aquela famosa frase de Monteiro Lobato, no almanaque Capivarol, né, do Jeca Tatu, né? Ou o Brasil acaba com a saúva acaba com o Brasil. O Modesto se refere aqui à virada de Carmen Lúcia. Eu espero essa virada de Carmen Lúcia há muito tempo. Eu tenho sabido de fontes que frequentam ali os corredores do Supremo que ela frequenta com muita assiduidade o Gilmar Mendes e é por ele frequentada. Não é à toa que eles estão afinados nisso. E eu não duvido muito que ela venha a votar com Gilmar contra a jurisprudência do Supremo, por 6-5,
várias vezes em 2016, permitindo que juízes mandem condenados cumprir pena. Aí, hoje de manhã, na Rádio Eldorado, eu fiz uma continha para você acompanhar aqui agora também. A virada de casaca de Carmen Lúcia também resulta de peninha do velho Lula. O velho Lula tá coitadinho, já cumpriu tanta pena, né? Não se esqueça que ela foi nomeada pelo Lula. E eu deixei de ir à posse dela, para a qual ela me convidou, porque o Lula estaria lá. E ela me disse que eu ficaria junto com o pai dela, e a imagem da TV só mostrava o Lula e o pai dela atrás. Evitei isso. Então, isso aqui agora é o seguinte, é a cobrança, é a força cobrando a conta da indicação para o Supremo. Vamos lá? Eu já fiz aqui essa conta, vamos fazer de novo. Celso de Mello está dodói no hospital. Por que é que não renuncia para o Bolsonaro indicar o próximo ministro? Eu não espero que seja o Sérgio Moro, não. Tudo indica que vai ser esse advogado terrivelmente evangélico geral da União. De qualquer maneira, o que é que o Celso de Mello está fazendo no hospital? Renuncia. O mandato dele só vai acabar, aliás, não vai nem acabar, ele vai para a compulsória dos 75 anos, a PEC da Bengala, em novembro, daqui a 1 ano e 3 meses, daqui a 15 meses. Foi indicado pelo Zé Sarney. Zé Sarney não foi condenado e tal, mas é bastante citado em matéria de corrupção na justiça, né? Marco Aurélio de Mello, primo do Collor, indicado pelo Collor, réu da Lava Jato. Gilmar Mendes, de Fernando Henrique, que vive aí dia e noite apregoando a necessidade da liberdade de Lula. O Gilmar se antecipou a ele, porque desde que o primeiro tucano passou a ser citado em delação premiada, que ele virou inimigo mortal da Lava Jato e se tornou um voto podre em qualquer plenário que se julgue a Lava Jato. Lewandowski, Carmen Lúcia, Toffoli e Fux são os 4 indicados pelo Lula. Rosa Fachin, Barroso, de Dilma, 3, né? E o Alexandre de Moraes do Temer. O Alexandre de Moraes já deu a prova do que é que ele pode fazer ao se tornar um infame censor da revista Cruzoé, do antagonista, naquele episódio triste desse decreto do qual ele é relator, o decreto do Toffoli para livrar todos os parentes, todos os ministros do Supremo de qualquer crítica. Por falar no antagonista, publicou hoje que o Edson Fachin tomou 2 medidas que podem ajudar a conter os danos causados pela segunda turma ao STF. A primeira é que ele permitiu a reabertura do processo no Instituto Lula, impedindo que a norma inventada por seus colegas seja usada para anular a terceira condenação do chefão da OCRIM, organização criminosa. Depois ele transferiu a decisão final sobre esse assunto infame aí, da decisão cretina da segunda turma, para o plenário. Agora, o plenário depende de um sócio da força, que é o Dias Toffoli, que é ele quem faz a agenda, onde o estrago provocado por Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia pode ser mitigado. O Gilmar Mendes, hein? O Gilmar Mendes, ontem, proibiu a Polícia Federal de pôr algemas no Guido Mantega. Bom, o que acontece é que houve uma operação, mais uma fase da Lava Jato, e o pessoal, os procuradores da Lava Jato pediram a prisão do Guido Mantega. O Guido Mantega e o Antônio Palocci são autores de crimes terríveis. Até hoje, até o PT no Brasil, o Ministério da Fazenda era uma pasta preservada desse tipo de negociação absurda. O Palocci começou esse tipo de negociação, negociando, ele já está confessando isso, né, no gabinete do ministro Propina. Foi substituído por Guido Mantega, que continuou essa prática. O juiz Monar, que substitui o Moro, que é mais lento do que o Moro e é também muito bonzinho, deixa uma tornozeleira
no tornozelozinho dele. Aí vem o Gilmar, remanescente do trio Deixa Que Eu Solto, que agora o Toffoli foi substituído pela Carmen Lúcia, não permitiu que se instalasse a tornozeleira. Olha aqui, eu não sei se é uma grande perda, porque eu não acredito que a Polícia Federal realmente acompanhe os proprietários dessas tornozeleiras. E uma amiga minha lá da Bahia me mandou uma vez uma foto do João Santana e da Mônica Moura num show da Daniela Mercury, ou seja, que adianta estar em tornozeleira como estavam na época, né? Mas a decisão do Gilmar é de um cinismo inacreditável até para o Gilmar. O Gilmar cita na decisão dele de não pôr tornozeleira, deixar o Guido Mantega, o prejuízo social que o Guido Mantega tem de andar com uma tornozeleira, aquela coisa deselegante. Pelo amor de Deus, o cara pegou propina da Odebrecht para escrever medida provisória de interesse da Odebrecht. Se ele não queria ter esse problema social, por que é que ele fez isso? Por que é que ele pegou propina? Pelo amor de Deus, Gilmar Mendes não tem limites. Eu vou começar a pedir um cabo e 2 soldados, pelo menos, para prender. Desculpe a tosse. Mas é isso aí. O mínimo que se pode fazer agora é que alguém com peito impeça dele votar, porque o voto dele está contaminado por ter dado opiniões públicas de ser inimigo do Moro e da Lava Jato. E inimigo do povo brasileiro, porque o povo brasileiro precisa que a punição seja dada a Guido Mantega pelo fato de ele ter roubado no Ministério da Fazenda, o que é o fim da picada. Por falar em fim, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.